Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, espero que esteja tudo bem. Peço que se inscreva se ainda não for inscrito e compartilhe, por favor. 24 de fevereiro de 2023. Nesta data, o mundo vê o aniversário de 1 ano da guerra na Ucrânia. E o que é pior, sem nenhuma perspectiva de paz ou qualquer acordo em andamento que proporcione o fim de um absurdo. 1 ano já se passou para quem achava que isso não ia resistir mais que 2 semanas. Durante todo esse tempo, 210 mil vidas se perderam, sendo 30 mil de civis que não tinham absolutamente nada a ver com o conflito. Só os Estados Unidos chegaram a gastar quase 3 bilhões de dólares para manter os ucranianos de pé, fora o que foi aportado por outras nações amigas. Infelizmente, uma triste estatística que envergonha e preocupa o mundo todo em pleno 2023. Nessa sexta-feira, o presidente Zelensky falou à nação. No discurso, ele prometeu que esse será o ano da vitória. Ele disse, abre aspas, em 24 de fevereiro, milhões de nós fizemos uma escolha. Não pela bandeira branca, mas pela azul e amarela. Não fugindo, mas encarando, resistindo e lutando. Foi um ano de dor, sofrimento, fé e união. E esse ano, nós permanecemos invencíveis. E nós sabemos que 2023 será o ano de nossa vitória. Fecha aspas. As palavras de Zelensky ganharam as mídias sociais, acompanhadas de um vídeo motivacional que encheu os ucranianos de orgulho. Veja. Mas a pergunta que todos fazem é por que o presidente Putin invadiu a Ucrânia? Por que ele não ficou quieto em seu lugar, sendo que já tinha invadido em 2014 e anexado a Crimeia ao mapa da Rússia? Para alguns especialistas, Putin ficou com medo dos avanços da OTAN pelo leste europeu. A organização foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial justamente para evitar o crescimento da União Soviética, que se mostrava como uma nova ameaça ao mundo depois da Alemanha derrotada. Em seu discurso desta quinta-feira, véspera do aniversário da guerra, Putin disse, abre aspas, para os Estados Unidos e seus aliados é a chamada política de detenção da Rússia e de óbvios dividendos políticos. E para nosso país é uma questão de vida ou morte, é uma questão do nosso futuro histórico como povo. E não é um exagero, é assim mesmo. É uma ameaça real não só aos nossos interesses, mas à própria existência do nosso Estado e à soberania dele. É justamente a linha vermelha tantas vezes citada por mim. Eles a ultrapassaram. Fecha aspas. Olha só o tamanho da estupidez. Ele se preocupa agora com a história do seu povo. Mas que história vai existir e resistir depois de uma catástrofe nuclear causada pelas intenções cegas deste mandatário? Se está tão preocupado com seu povo, por que admite destruí-lo? Sim, porque é o que vai acontecer. Ou ele acha que não vai tomar bomba na cabeça também? Ou seja, para o Ocidente, a Rússia dá desculpas para esconder o seu verdadeiro plano de recriar a extinta União Soviética e continuar se expandindo com os seus planos comunistas.
Mas a Rússia continua insistindo que se trata de defender o seu povo de uma ameaça que nunca se mostrou verdadeira. Tomar conta da Ucrânia, na visão de Putin, é garantir que a OTAN nunca se aproxime de suas fronteiras e invada seu país. Ele diz querer impedir o que classifica de cerco à sua fronteira com a possível adesão da Ucrânia à OTAN, que hoje conta com 30 países que se alastrou pelo leste europeu, incluindo 14 países do ex-bloco comunista. Mas há, por parte das intenções verdadeiras de Putin, uma manobra militar estratégica. A região da Crimeia, anexada por ele em 2014, é o único estreito com águas profundas que dão acesso ao mar Mediterrâneo. Sendo assim, toda a marinha mercante russa poderia trafegar por ali sem problemas para manobras ofensivas ou defensivas. Do mesmo jeito, as tropas da OTAN. E isso deixou a Câmara Baixa, o parlamento russo, desesperado com as intenções de Volodymyr Zelensky de se juntar à OTAN. Putin disse que a única chance de paz na região seria se a Ucrânia nunca se aliasse ao Tratado do Atlântico Norte. E para garantir isso, o país deveria ser anexado à Rússia definitivamente. Volodymyr Zelensky retrucou, é claro, dizendo que isso representaria o fim da Ucrânia. Putin afirma que as potências ocidentais estão usando a aliança para cercar a Rússia e quer que a OTAN cesse suas atividades militares na Europa Oriental imediatamente. Os dois lados apresentam razões para o conflito, mas a verdade é que a Rússia começou a agressão sem ser provocada. Foi apenas com base em suposições que nunca poderiam se concretizar. Se viessem a se materializar, aí sim, se usaria todo o poder ameaçador que diz ter. Mas há um ano, sem a menor razão efetiva para isso? Foi uma loucura que pode colocar o mundo em rota de extinção da humanidade. Vários países se esforçaram para ajudar a pôr um fim a essa guerra. Mas o presidente Biden avisou que toda proposta deve ter primeiro a participação da Ucrânia. Caso contrário, qualquer iniciativa será recusada. Nessa busca por um consenso, até o Brasil entrou. O presidente Lula propôs apresentar um plano que favoreça a paz na região e acabe de vez com o conflito. Ele chegou a falar sobre isso com o presidente americano. Veja. É que eu falei com o presidente Biden o que eu já tinha falado ao presidente Macron, o que eu já tinha falado ao chanceler alemão Olaf Scholz, sobre a necessidade de se criar um grupo de países que não estão envolvidos diretamente ou indiretamente na guerra da Rússia contra a Ucrânia, para que a gente encontre possibilidade de fazer a paz. Ou seja, eu estou convencido que é preciso encontrar uma saída para colocar fim a essa guerra. E eu senti da parte do presidente Biden a mesma preocupação, porque ninguém quer que essa guerra continue e é preciso que tenha parceiros capazes de construir um grupo de negociadores que os dois lados acreditem e que os dois lados possam compreender e terminar essa guerra. A primeira coisa é terminar a guerra, depois é negociar o que vai acontecer no futuro. Ou seja, Lula acredita que pode juntar países que sejam neutros e encontrar uma saída para a paz. E ele está certo. Todos sabem, inclusive os russos, que partindo para o extremismo, muitas vidas se perderão, inclusive dos próprios russos. Seria o fim do planeta na maneira mais radical de se observar a situação. Uma pergunta paira no ar. Será que aquele cara que aperta o botão vai ter coragem de sentar o dedo mesmo na hora em que receber a ordem? Talvez nessa hora ele pense na família, na esposa, nos filhos e demais entes queridos e se rebele, se recuse a cumprir uma ordem estúpida que não vai levar a lugar nenhum, a não ser apenas a própria destruição. Mas o ser humano é louco e não se sabe até onde vai a lealdade de um operador. Se ele aperta um botão, os outros serão obrigados a fazer o mesmo. E aí vai sobrar para todo mundo mesmo sem exceção. Não concordamos com muita coisa que o atual governo brasileiro está fazendo, mas se o presidente Lula conseguir chegar a um acordo entre as duas nações, será um marco histórico para toda a humanidade
ele poderá e deverá ganhar até um prêmio Nobel da Paz, o primeiro para o povo brasileiro. E nós temos de apostar e torcer para que dê certo. Tudo e qualquer coisa que possa levar à paz e afugentar as ameaças de destruição da espécie humana é digna de atenção e crédito. Uma luz nesse sentido já se acendeu. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Galuzin, disse nesta quinta-feira, 23 de fevereiro, que Moscou está analisando a proposta de paz feita pelo presidente Lula para finalizar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ele disse: tomamos nota das declarações do presidente do Brasil sobre o tema de uma possível mediação, a fim de encontrar caminhos políticos para evitar a escalada da guerra na Ucrânia. Foi em uma entrevista que Galuzin deu à agência TASS, a agência estatal russa. Eles estão levando mesmo a proposta a sério, e isso é muito bom. Eles dão sinais de que querem uma solução o mais rápido possível e não estão a fim de apertar nenhum botão. Mas, na prática, o que poderia convencer os russos a se retirarem da Ucrânia? 1. O reconhecimento da Crimeia pela comunidade internacional como propriedade russa e não ucraniana? 2. A anexação ou independência das regiões de Donetsk e Luhansk como territórios étnicos russos? Ou 3. A proibição definitiva da Ucrânia de se tornar parte da OTAN ou do bloco europeu? Essas 3 demandas já foram debatidas exaustivamente nesse último ano sem que se chegasse a um acordo nenhum. Uma vez, a Ucrânia, aceitando as exigências russas, ela passaria a não ter mais soberania e ficaria a cargo das vontades russas, sem nenhuma expressão ou independência diplomática. E é isso o que os ucranianos não querem, principalmente em homenagem aos milhares que perderam suas vidas no conflito, lutando justamente por essa soberania que os russos não querem reconhecer. Torcemos muito para que o governo brasileiro, com seus diplomatas experientes, consiga comover os corações de pedra e fazer com que as partes cheguem a um acordo justo, pois todos sabem que o extremismo é ruim para todos. Parafraseando a ex-presidente Dilma, caso não se chegue a nenhum acordo, não haverá vencedores e nem perdedores. Aquele que acha que vai ganhar, vai perder, e todos seremos perdedores. A coisa é feia mesmo e esperamos que tudo isso não passe de um grande blefe para se conseguir o mínimo necessário. Caso contrário, a giripoca vai piar e alto. Ficamos por aqui. Um forte abraço e que oremos muito pelo nosso mundo. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.